As pessoas que me acompanham aqui no canal sabem que desde 2017 eu trabalho sozinho. Lá eu comecei no modelo One Person Business, ou seja, trabalhando literalmente sozinho, apenas com alguns parceiros e prestadores de serviço. E hoje eu trabalho no modelo um pouquinho diferente, que também é sozinho, mas eu chamo de Lifestyle Business, que tem algumas diferenças, principalmente na esteira e no mix de produtos, na forma como eu faço networking, na estruturação da empresa e na entrega, principalmente ali para os meus clientes, dos meus produtos digitais e dos meus serviços, para que no final das contas eu consiga, com uma maior esteira, com maior mix, aumentar as minhas fontes de renda para fazer duas coisas: aumentar o meu ticket médio e no final das contas aumentar a margem de lucro do meu business. Esse modelo eu venho trabalhando já há quase 2 anos, e agora oficializei aí um nome que eu venho divulgando aqui pelo canal e também pelas redes sociais de Lifestyle Business, e ele tem vantagens e desvantagens. Uma delas é de se trabalhar no escritório da sua casa, como esse que eu estou aqui agora, e algumas desvantagens também. Se trabalhar em casa, dá para se fazer várias coisas, mas ao mesmo tempo a gente tem aí algumas desvantagens. A mesma coisa de se trabalhar num escritório formal, como eu também tenho, e a grande maioria, inclusive dos meus videocasts, eu gravo lá, tenho a minha prateleira de livros, o meu cenário, outras câmeras, enfim, tem uma série de vantagens e desvantagens. Para você que quer trabalhar mais ou menos nesse mesmo modelo que eu, One Person Business, Lifestyle Business, chame como você quiser, mas com uma empresa literalmente enxuta e bastante rentável, com uma alta margem de lucro, sozinho ou não, ou com parceiros, enfim, você vai precisar estudar e conhecer principalmente essas vantagens e desvantagens para poder medir. Se você quer, enfim, tem algumas pessoas obviamente que me procuram para copiar ou modelar o meu modelo de negócio, estou prestando mentoria para essas pessoas também para que isso aconteça. As pessoas me perguntam: Evandro, é mais vantagem eu começar em casa? É mais vantagem eu ir para um escritório formal, ou seja, alugar ou comprar um escritório, enfim? Eu separei aqui 7 vantagens e 7 desvantagens de se trabalhar em casa e também 7 vantagens e 7 desvantagens de se trabalhar num escritório como eu também tenho. Como você vai poder perceber, vantagens a gente vai poder utilizá-las a nosso favor e as desvantagens nós vamos ter que mitigar a partir, principalmente quando elas começam a se tornar algo que possa trazer algum risco, tanto para o nosso resultado, quanto para a própria empresa, mesmo você tendo uma empresa de uma pessoa só. Então vamos lá. Eu separei aqui as vantagens de se trabalhar em casa. A primeira delas é a flexibilidade de horário, ou seja, a possibilidade de você criar aí o seu próprio horário, adaptar o seu trabalho numa certa agenda sua. Essa é uma vantagem muito grande que eu tenho hoje em dia e que eu posso ajustar à medida do possível, somente fora daqueles horários específicos que eu tenho de prestação da minha mentoria consultiva para os clientes. Tenho uma flexibilidade grande. Hoje, por exemplo, é feriado aqui em Taubaté, eu estou trabalhando em casa e essa flexibilidade de horário, de período, me dá a oportunidade, inclusive, de fazer tudo que eu tenho que fazer daqui sem precisar me deslocar para um escritório. Outra vantagem é a economia de tempo e de dinheiro. Por quê? Porque você vai reduzir significativamente o seu tempo e os seus custos aí que estão associados a esse possível deslocamento, Ou seja, se você mora numa cidade grande principalmente, se você tiver que pegar um Uber, se você tiver que ir com carro próprio, gasolina, manutenção, às vezes pedágio, às vezes uma série de coisas até chegar onde você deseja. A terceira vantagem de se trabalhar em casa é o ambiente de trabalho que você pode personalizar, Coloquei ali aquele vaso, coloquei ali algumas coisas, tanto eu quanto a minha esposa a gente grava alguns vídeos por aqui, tem a minha tela aqui, já tô com a minha mesa montada, ou seja, eu fiz um escritório em casa e também tenho o meu escritório lá para ter essa flexibilidade e poder escolher tanto para reduzir os meus custos aí de transporte quando eu estiver aqui, mas para otimizar o meu tempo e a minha produtividade. Outra coisa é a vestimenta casual. Como você está vendo aqui, eu já estou com uma t-shirt azul escura, estou de bermuda aqui, não necessariamente trabalho assim quando eu vou para o escritório, então trabalhar em casa me dá a possibilidade de trabalhar um pouco mais light, entre aspas, no que diz respeito ao que eu estou vestindo, desde que eu utilize essa vestimenta da forma adequada e que ela não atrapalhe meu posicionamento, a minha autoridade, tudo aquilo que eu vou passar
para o tipo de cliente que eu quero atender, principalmente quando eu vou fazer marketing, que é como um vídeo desse aqui. Outra vantagem de se trabalhar em casa é a redução de estresse, né? Que a gente tem em casa, a maioria das vezes, até uma menor exposição a ambientes, entre aspas, corporativos, né? E também ao trânsito. Tem gente que fica estressada no trânsito, tem gente que sai muito cedo e pega um trânsito muito grande e acaba se estressando, já chegando no trabalho estressado. Tem gente que passa, né, ou tem que passar, se você tiver que pegar um Uber, um ônibus, alguma coisa assim. Quanto mais a gente se expõe a ambientes estressantes, quando a gente chega no trabalho, a gente tem que ter aquela, né, uma boa cabeça aí para se concentrar no trabalho e sair, né, deixar de lado esses outros ambientes, esses outros acontecimentos para a gente poder se concentrar e ter resultado. E a última vantagem de se trabalhar em casa é acesso à alimentação, né? Eu posso chegar aqui, tenho a minha água aqui, tenho comida, tenho geladeira, coisa que às vezes eu levo sempre, né, um lanche tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde no escritório. Mas fica limitado, né? Tem geladeira lá, tem café, tem uma série de coisas, mas em casa você tem muito mais recursos, você pode comer diferente. Tem um lado positivo de você também fazer uma alimentação saudável, né? Guardando aí as coisas. Não dá, é para sair, né, da sua possível dieta para quem faz e sair comendo qualquer coisa só pelo fato de você estar em casa. Vamos lá para as desvantagens de se trabalhar em casa. Primeiro, é a distração com coisas domésticas, né? Você está em casa, às vezes o telefone toca, às vezes seu filho te chama, a esposa, acontece qualquer coisa, você tem uma maior possibilidade de se distrair. E isso é ruim porque vai atrapalhar o seu pico de produtividade, principalmente se você é como eu, usa alguma técnica aí, como a técnica Pomodoro, de trabalhar um período, fazer uma pausa, trabalhar o outro período, fazer outra pausa. Isso, né, faz com que você consiga ser mais produtivo e sair das possíveis distrações. Segunda desvantagem é o isolamento social. Quando você vai para o escritório, como eu tenho, no 17º andar de um prédio, o escritório é só meu, a sala, né, toda minha, eu não divido a sala com alguém. Tem gente que trabalha em escritório que já divide com mais pessoas, ou aluga um box em algum lugar separado, ou faz algum agendamento em coworks de trabalho, e aí tem ali acesso a café, alguma coisa assim, mas também tem acesso a distrações de pessoas. Então, quando a gente trabalha em escritório e sozinho, que é o meu caso, a gente acaba tendo que se isolar socialmente. Isso é ruim porque você deixa de fazer network. O que eu faço em contrapartida disso, como eu já trabalho assim há muitos anos, né, é me colocar numa situação de ter que forçar a barra para eu fazer os meus agendamentos, as minhas reuniões, um café, um almoço, o que seja, com as pessoas que eu quero continuar fazendo network ou iniciar um network novo, para que esse isolamento não aconteça e que eu tenha resultado. Terceira desvantagem é a dificuldade de separar a vida profissional e a vida pessoal, né? Vão acontecer aí alguns desafios e você vai precisar estabelecer esses limites, né? Porque te levando para um escritório, você vai estar literalmente, né, imbuído de ficar lá por um período. E aí você está separando essa vida lá, literalmente, né, profissional da sua pessoal, que poderia ser uma vantagem caso você trabalhasse em casa, ou seja, quando acontece alguma coisa você está disponível no escritório. Muito provavelmente, inclusive, se ele for longe da sua residência, você não vai ter essa possibilidade, você vai ter que saber separar e pode ser que muitos tenham essa dificuldade. Outra desvantagem é que você vai ter menos oportunidades de network, né? Oportunidades limitadas para fazer ali o face-to-face, né? Reuniões 1 a 1, você vai ficar muito mais mergulhado no seu mundo, então essa dificuldade, essa falta, né, de acesso a outras pessoas, porque você está ali na sua sala especificamente, pode, para algumas pessoas, não é o meu caso, mas pode alterar o seu rendimento e também fazer com que você, né, se isole e essa falta do network te atrapalhe um pouco. Outra desvantagem é a dependência de uma possível automotivação. No escritório, se você não for uma pessoa que tem a capacidade de se automotivar, você vai se sentir muito sozinho. E aí, motivação é uma coisa que é importante para qualquer business, né? Quando você está numa empresa que você tem colaboradores, pessoas e tal, você tem que se motivar e ter um apoio dessas pessoas, né? Um tá bem, outro tá mal, você dá uma força para um, recebe força de outro. Quando você é sozinho, como é o meu caso, você tem que se automotivar. Essa é uma desvantagem porque você tem que, além de ser forte,
se estruturar mentalmente para você ter metas específicas toda semana, todo dia, toda semana, todo dia, para completar o mês e atingir os resultados que você deseja. É uma desvantagem no sentido de que nem todos têm essa automotivação e você vai precisar trabalhar com ela. Isso não é tão simples assim e nem para todo mundo. Então é um ponto a se pensar por conta, né, de você ter que ter essa disciplina para alcançar isso aí. A sexta desvantagem de se trabalhar em casa são problemas de comunicação, né? Você vai depender aí de uma comunicação muito mais digital, você não vai ter acesso a tantas pessoas, você vai ter que depender de ferramentas, de e-mail, de aplicativos e tal para se comunicar muito mais com as pessoas, porque você vai estar mais fora de possíveis locais, né, que seria o seu escritório, onde vai te dar acesso a mais pessoas. E a última desvantagem é a limitações de crescimento da carreira. Isso pode, para algumas pessoas, né, que têm interesse em seguir uma carreira que faça parte talvez de uma sociedade, ou está participando de uma startup que está num co-work justamente para fazer network e tentar captar aspectos financeiros ou fazer networking para conseguir mais colaboradores e ali crescer, enfim, existe uma potencial redução de oportunidades quando a gente fica em casa. Isso você vai notar, né, diferentemente se você estivesse num local onde tem vários escritórios, onde você almoça com pessoas que estão ali mais próximas, conversa, puxa assunto. Então em casa você não tem essa possibilidade. Vamos falar agora de se trabalhar num escritório. Quais são as vantagens que você tem? Eu vejo, assim como em casa, né, existem várias vantagens. Eu pessoalmente vou te dar o meu parecer no final desse vídeo, então fique aí para você comentar, inclusive, o que eu acho, né, que funciona para mim, né, obviamente, para você levantar o que poderia funcionar para você. A primeira vantagem que eu acho é a estrutura e rotinas mais definidas. Quando eu vou para o escritório, eu tenho lá 2 cronogramas, né, sempre do mês atual e mais um mês à frente. Tenho a minha agenda que fica no celular e também reflete no computador e no tablet, então eu acompanho muito bem a minha rotina. Então eu tenho rotinas definidas, eu já sei que a grande maioria dos dias eu tenho que ir para o escritório para fazer coisas distintas. Então na segunda-feira eu sei o que eu vou fazer, na terça, na quarta e na quinta são os dias que eu mais atendo cliente, eu sei os horários e está tudo definido. Na sexta que eu vou para outra empresa ou às vezes eu tenho algum projeto específico, eu também sei o que eu vou fazer. Então você tem condição de, estando, né, num lugar mais específico, sem as distrações da sua casa, de ter uma rotina muito mais efetiva, muito mais estruturada. Isso ajuda bastante a produtividade, ajuda a sua performance. Segunda vantagem é a separação completa da sua vida pessoal da profissional. Você vai sair da sua casa, você vai trabalhar, você vai deixar seu filho, sua esposa, o seu canto e não vai ficar tendo que, né, eventualmente receber alguma distração. Você vai conseguir separar literalmente o seu ambiente que é seu, transformar o seu ambiente em algo especificamente seu para trabalhar naquilo que é seu, para você ter resultado. Quanto mais você focar, a possibilidade, obviamente, de você focar também é maior. Você tem oportunidades, a depender de onde é esse escritório e como é que é o seu dia a dia ali, de fazer networking, ou seja, arrumar umas collabs que a gente chama hoje em dia, né, com possíveis colegas, arrumar oportunidades de fazer negócios, de ser referência para uma outra empresa, de tomar um café com alguém. Então quando você está num prédio comercial, como é o meu caso, vira e mexe, eu vou lá no café, tomar lá, tem algumas pessoas que a gente já conhece, que eventualmente vai sair algum bate-papo sobre alguma coisa, o que você está fazendo, como é que estão as coisas, vai lá visitar, rola um café e aí as coisas começam a acontecer. De casa, isso não é possível porque você está literalmente no celular ali e não está dando oportunidade para as pessoas conversarem com você. Outra coisa é acesso a recursos da empresa. Na minha sala eu tenho meus livros, tenho impressora se eu precisar imprimir, tenho quadro de gestão, meus indicadores estão na parede, está tudo lá formatado e no lugar que eu deixei da forma correta para ajudar na minha rotina, nos meus resultados, a ver tudo aquilo que eu preciso e a utilizar da forma que eu não preciso desmontar, né? Inclusive estou gravando aqui com o celular, lá estão as minhas câmeras, lá eu obviamente trago o computador para cá, aqui eu tenho uma estrutura muito boa em casa, obviamente, poderia até deixar uma câmera aqui e outra lá,
mas eu tenho feito uns experimentos aí com gravação de vídeo de 2 câmeras, principalmente para os meus cursos, que eu estou renovando muitas das aulas dos meus cursos, e aí acabo deixando lá. Aqui eu trago, né, um celular que eu estou gravando agora e funciona da mesma coisa, com o microfone aqui, plugado no celular, funciona também. Você tem que saber que você tem que adaptar os seus recursos, né? Trabalhando no escritório, talvez você tenha uma condição de diversos outros recursos que talvez na sua casa, seja por espaço, seja por possibilidade ou por alguma outra coisa que você não teria. Outra coisa é o seu desenvolvimento profissional, né? Você vai estar, muito provavelmente, como eu disse, talvez num prédio comercial, você vai ter muito mais visibilidade, acesso a pessoas, vai ter como se desenvolver na carreira, seja fazendo curso com um pouco mais de concentração no ambiente separado, participando de algo, né, com pessoas próximas a um centro comercial, você vai ter acesso a muito mais coisa que em casa você não tem. Essa é uma vantagem para que você se desenvolva mais e é uma vantagem que eu apontaria para você refletir. Sexta vantagem de se trabalhar no escritório é o ambiente social que vai te estimular, né? Ambiente, eu falei aqui, socialmente estimulante. O contato com possíveis colegas ou com alguém do seu mercado ou com outras pessoas podem, para alguns perfis de pessoas, ser muito mais estimulante e fazer com que você se motive mais estando num ambiente de trabalho para também ter mais produtividade e ter mais resultado. Isso para algumas pessoas faz toda a diferença e é importante levar em consideração. Por último, a última vantagem que eu citei aqui é o feedback imediato, né? A possibilidade de você, estando no escritório, principalmente se você tiver parceiro, sócio ou até mesmo próximo a ambientes onde você tem acesso a outras pessoas, pedir, receber feedback, né? Dar e receber feedbacks de colegas, de gestores, discutir assuntos, resolver problemas, coisa que em casa, estando isolado, você só teria a possibilidade de fazer online. Então pense muito bem nisso. Agora vamos às desvantagens. A primeira delas é você ter ali um padrão diário, né? Você vai precisar de tempo e de dinheiro para gastar, vai ter custo ali, né, para se deslocar, e além disso, pode ser que dependendo de onde você trabalhar, da distância do seu escritório para sua casa, como eu falei anteriormente, pode ser que isso seja significativo para você, tanto em relação ao dinheiro, né, vai aumentar os seus custos tendo que ir para um escritório, tendo que pagar mais uma internet, água, né, o condomínio, luz e uma série de coisas que você tiver lá. Esse é o custo que eu pago hoje por ter o meu escritório. A sala já é minha, mas todos os demais custos a gente tem que pagar, né? E as despesas, principalmente, que estão ligadas a toda essa estrutura que a gente quer ter e aí tem que pagar por ela para que tudo aquilo que a gente queira e que porventura possa ser uma despesa seja transformada em receita para que a receita seja maior, banque aquela despesa e você ainda tenha lucro. Outra desvantagem é uma menor flexibilidade de horário, né? Você num prédio comercial, você tem a partir, no caso do meu prédio lá, a partir de uma certa hora da noite, tem obra, tem barulho, que são, né, o único horário que as outras salas podem fazer algum tipo de obra é à noite. Em casa você já tem uma maior flexibilidade, talvez no escritório você tenha comercialmente, dependendo do prédio onde você está, que entrar e sair em um certo horário. Enfim, vai depender do tipo de modelo de negócio que você desenhou para você, mas é uma coisa a se pensar. Outra desvantagem são distrações e interrupções. Dependendo do escritório, da forma como você montar fisicamente, se é um cowork, se é alguma coisa nesse sentido, você tem que ver que quanto mais próximo a pessoas você estiver, muito provavelmente mais distrações você vai ter em função dessas outras pessoas. Existem pessoas que são comunicadores, que querem conversar, querem contar dos seus problemas, sei lá, da sua vida diária, do fim de semana, do jogo e uma série de coisas, e isso pode te distrair se você quiser se concentrar nesse sentido. Em casa, você vai estar em condição de se isolar, a não ser que você tenha, como eu, um escritório sozinho, que você direcione os horários que você quer interagir com as pessoas, aí tudo bem. Outra desvantagem é o seu padrão de vestimenta, né? Muitas vezes vai ser necessário você aderir a um padrão um pouco mais específico, você tem que sair da sua casa, se deslocar para um online, então você vai querer estar mais bem vestido e aí vai gastar um pouco mais, né? Em casa você consegue ser mais informal e até investir menos para
literalmente atender o seu cliente, principalmente se você tiver a possibilidade de atender online, como é o meu caso. Então, o padrão de vestimenta que você vai ter que ter, né, do seu vestuário aí para o escritório, vai ter que ser um pouco mais pesado e aí, obviamente, vai causar um pouco mais de despesa também. Outra desvantagem é espaço de trabalho menos personalizado, né? A não ser que você tenha, de novo, um escritório como eu tenho lá, que é somente seu e você personalizou ele da forma como você quer, mas uma boa parte das pessoas que trabalham em outros escritórios ou dividindo um escritório com alguém, como eu digo, num cowork, alguma coisa assim, que é uma boa parte das pessoas que começam a trabalhar sozinhos, querem sair de casa e não tem grana ainda no início e querem estar perto de outras pessoas. Esse espaço menos personalizado vai te impedir de fazer algumas coisas, de ter um silêncio para você gravar um vídeo como esse, um ambiente com um fundo ou alguma coisa que você queira utilizar, então você tem que colocar isso tudo aí na balança para você pesar, para o seu caso, o que seria melhor. Outra coisa é o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, né? Pode ser um pouquinho mais difícil gerenciar os seus compromissos pessoais se você tiver que estar no escritório muito longe do seu ambiente normal ou da sua vida pessoal, e aí estando no escritório, tendo que se deslocar para lá, ficar lá X horas por dia e fazer, né, toda a sua parte empresarial lá, você deixa a sua vida pessoal de lado e aí perde a oportunidade de às vezes dar uma escapada, a não ser que a sua agenda permita para ir num banco, fazer uma compra, fazer qualquer outra coisa, porque você vai estar muito mais focado, né, na vida do escritório, em tudo que está em torno dele. Então, como existem escritórios dos mais variados tipos, eu estou, né, me atrelando aqui a exemplos diferentes para você pesar e ver o que funciona para você. Então, tente equilibrar muito bem e valorizar aquilo que realmente é importante para você, para que na escolha você não decida erroneamente e isso não traga prejuízo. E a última desvantagem que eu coloquei aqui é menos controle sobre o ambiente de trabalho. De novo, a não ser que você tenha um escritório unicamente seu, como é o meu caso, você tem menos controle sobre o ambiente de trabalho. Você vai ter uma exposição maior a ambientes outros, né? E aí vai ter que comunizar muito mais coisa, comunizar geladeira, comunizar banheiro e tal. Quanto mais pessoas você envolve no ambiente de trabalho, que mesmo trabalhando sozinho você está ali, né, podendo ficar perto de outras pessoas por escolha própria, então você vai ter menos controle sobre esse ambiente. Quanto mais você divide, mais ou menos acesso você vai ter a coisas ou todo mundo vai ter acesso praticamente à mesma coisa. Então, para finalizar esse videocast de hoje, qual é o meu parecer? O que na minha experiência vale a pena, né? Falei várias vantagens e desvantagens, tanto de casa quanto de escritório. Na minha vida, para o que eu gosto, para o meu perfil, para as tentativas que eu já fiz e para o meu dia a dia de trabalho em função de render mais, eu gosto de trabalhar no escritório. Eu gosto de me deslocar, eu gosto de vestir, pensar, né, colocar o meu mindset para funcionar na minha agenda certinho. Agora eu tô tomando um banho, cheguei, por exemplo, da bike, tenho os meus horários e cumprir uma agenda estando no escritório, eu rendo muito mais porque todas as distrações que eventualmente em casa você tem pode te atrapalhar. E estando lá eu sei que eu preciso fazer e bem ou mal a minha produtividade é gigantescamente maior. Não que aqui não possa ser, obviamente, mas não sei, né? Tá? Em função da estrutura, a nossa cabeça já pensa diferente, aquilo a gente tem que ir em casa ficar se policiando muito mais para não sair, para não buscar alguma coisa, para não ser parado, enfim, diversas outras coisas. Então, no meu caso, se eu puder te aconselhar em fazer alguma coisa, aluga um escritório pequeno, nem que seja para você começar dividindo com alguém ou num cowork, alguma coisa assim, mas se você tem um modelo de negócio que você pretende trabalhar sozinho ou com pouquíssimas pessoas, comece, né, da forma como é mais viável, inclusive financeiramente para você, e vá ajustando de acordo com o seu perfil, não só empresarial, né, o seu modelo de negócio como um todo, mas o seu perfil comportamental. Por quê? Porque se você for uma pessoa que precisa estar perto de outras pessoas para se sentir motivado, para falar, para se comunicar, enfim, se esse for o seu perfil, você vai precisar estar perto de local, né, principalmente talvez num escritório mais movimentado, onde as pessoas desçam e subam, que você consegue cumprimentar mais as pessoas, interagir, marcar café e tal. Se você for uma pessoa que consegue trabalhar e acostumou a trabalhar como eu, mais sozinho,
mais centrado, alugue ou compre um escritório, monte ele do jeito que você quer, aí você tem condição de montar o seu cenário, ajustar da forma como você quer. Agora, se você não tem dinheiro, se você não tem condição e tem muitas possibilidades de trabalhar pela internet, aí vale a pena ficar em casa. Em casa você também tem que estudar isso, obviamente, com seu parceiro aí, a não ser que você viva sozinho ou sozinha, a possibilidade de transformar o seu apartamento ou ter ali um pequeno espaço para ser chamado do seu escritório. Tem muita gente que faz 5, 6 dígitos por mês de casa, isso não tem problema nenhum. O que eu vim trazer aqui são vantagens e desvantagens que eu vejo, dar a minha opinião para aquilo que eu acredito que seja importante para mim, para que você decida para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloque aqui nos comentários o que você acha, qual é a sua preferência. Se você tivesse que trabalhar ou se já trabalha nesse modelo de negócio, One Person Business, Lifestyle Business, enfim, com uma empresa literalmente enxuta, talvez você sozinho ou com poucos colaboradores, o que você mais prefere? Prefere trabalhar de casa, trabalhar de um escritório, em função dessas vantagens e desvantagens que eu coloquei para você aqui? Dê a sua opinião, não deixe também de dar o seu like e se inscrever no canal. Dando seu like e se inscrevendo, você me ajuda a fazer esse canal crescer e fazer com que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas. Um grande abraço, gratidão e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal!